nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, no nosso último programa, nós havíamos falado sobre a única fé. Há séculos, mediante tantas línguas, culturas, povos e nações, a Igreja não cessa de confessar sua fé, recebida de um só Senhor, transmitida por um único batismo, enraizada na convicção de que todos os homens têm um só Deus e Pai. Com efeito, aqui o nosso catecismo usa a reflexão de Santo Ireneu, um dos padres da Igreja, que foi bispo da cidade de Lyon, na França, no século II, e que teve um papel muito grande na defesa da fé contra as heresias, particularmente contra a gnose, que era um dos grandes desafios que o cristianismo sofria naquela época. E Santo Ireneu é que diz, com efeito, a Igreja, embora espalhada pelo mundo inteiro até os confins da terra, tenha recebido dos apóstolos e de seus discípulos a fé, guarda essa pregação e essa fé com cuidado, como se habitasse em uma única casa, nelas crê de forma idêntica, como se tivesse uma só alma, prega as verdades da fé, as ensina e transmite com voz unânime, como se possuísse uma só boca. Santo Ireneu ainda é citado no parágrafo 174, pois se no mundo as línguas diferem, o conteúdo da tradição é uno e único. E nem as igrejas espalhadas nos diversos cantos do mundo creem de maneira diferente. E chegamos então agora ao parágrafo 175. Nesse parágrafo 175, mais uma vez, o nosso catecismo cita Santo Ireneu. Essa fé que recebemos da Igreja, nós aguardamos cuidadosamente, pois sem cessar, sob a ação do Espírito Santo, como um depósito de grande valor contido em um vaso precioso, ela rejuvenesce e faz rejuvenescer o próprio vaso que a contém. Aquilo que já comentamos no último programa, o fato da fé ser a mesma não significa que os conteúdos são repetidos de forma igual. Pelo contrário, todos nós já tivemos a experiência de meditar, às vezes dias seguidos, vezes seguidas, a mesma passagem bíblica, que trazemos, quem sabe, até riscada, anotada, sublinhada na nossa Bíblia. E quando voltamos àquela palavra, 1 mês, 2 meses depois, 1 ano depois, vamos perceber novidades, coisas antigas e novas que o Espírito vai trazendo ao nosso coração. Então a fé que recebemos da Igreja, nós aguardamos com muito cuidado, porque o próprio Espírito de Deus, ele faz com que esses conteúdos rejuvenesçam e façam também rejuvenescer o próprio vaso, ou seja, nós, a própria Igreja, que contemos esses conteúdos. Com isso, meus queridos, nós terminamos o capítulo 3º dessa parte do Catecismo, que trata justamente sobre a resposta do homem a Deus, que é a fé. Agora, como o Catecismo sempre faz, a partir do parágrafo 176, nós temos uma série de pequenos parágrafos que são uma síntese de tudo que foi visto neste capítulo. Vejamos então. A fé é uma adesão pessoal do homem inteiro a Deus que se revela. Ela inclui a adesão da inteligência e da vontade à revelação que Deus fez de si mesmo por suas palavras e ações. Fé é uma adesão pessoal. Sou eu que sou chamado a dar a minha resposta a Deus. E a dar a resposta por inteiro, de coração, de mente, de inteligência e de vontade, respondendo à revelação que Deus faz de si mesmo por suas palavras e por suas ações. 177. Por conseguinte, crer tem dupla referência,
a pessoa e a verdade. A verdade por confiança na pessoa que a atesta. Nós cremos em Deus, em primeiríssimo lugar. Ele é a razão da nossa fé, ele é o conteúdo, o objeto da nossa fé. Mas nós cremos também nas verdades que ele revelou. Nós cremos na pessoa, ou nas pessoas divinas, Pai, Filho e Espírito Santo, mas nós cremos também nas verdades que nos foram reveladas, consignadas na Sagrada Escritura, transmitidas até nós pela Igreja, na grande tradição, e cremos por causa da pessoa que nos revelou. 178. Não devemos crer em ninguém a não ser em Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí a gente poderia se perguntar, mas nós não cremos em Nossa Senhora, nós não cremos nos santos, nos anjos, nós dizemos que cremos a Igreja? Sim, como consequência da fé primeira que marca a nossa identidade, que é a fé na própria Trindade Santa. Somos cristãos porque somos discípulos missionários do Senhor Jesus. A partir daí, o nosso credo nos apresenta uma série de verdades nas quais nós acreditamos por causa daqueles que são o sustento dessas mesmas verdades. Afinal de contas, já vimos que o autor principal da própria Bíblia é o Espírito Santo. Os autores humanos são autores secundários. São verdadeiros autores, sim. A Bíblia não é um livro psicografado, como se o Espírito Santo tomasse posse do autor e ele não tivesse mais liberdade. Não. Eles escreviam movidos pela sua própria cultura, sua inteligência, mas com a garantia da inspiração do próprio Deus. E é por isso que nós cremos a Igreja, nós cremos, professamos um só batismo, nós cremos na ressurreição da carne, são verdades nas quais acreditamos, cremos naturalmente nos anjos, nos santos, porque criaturas de Deus. Parágrafo 179. A fé é um dom sobrenatural de Deus. Para crer, o ser humano necessita dos auxílios interiores do Espírito Santo. A fé é, em primeiro lugar, dom. A iniciativa é sempre de Deus. É Ele que nos dá a fé. É Ele que realiza em nós o querer e o agir. É Ele que nos atrai a si. Por outro lado, parágrafo 180, crer é também um ato humano, consciente e livre, que corresponde à dignidade da pessoa humana. Ninguém pode ser forçado a crer. Nós somos livres para dar a nossa resposta. Jesus propôs, nunca impôs. Por outro lado, parágrafo 181, crer é um ato eclesial. A fé da Igreja precede, gera, sustenta e alimenta a nossa fé. A Igreja existe antes de nós. Nós entramos na Igreja pelo batismo, somos educados na fé da Igreja. Então, crer é um ato pessoal, mas também é um ato eclesial. Por isso é que dizemos que a Igreja é mãe de todos os crentes, porque ela gera os novos filhos de Deus pelo batismo e os alimenta pela palavra e pelos sacramentos. Ninguém pode ter a Deus por pai se não ter a Igreja por mãe. É uma expressão de um bispo que viveu na cidade de Cartago, chamado São Cipriano, e que hoje, infelizmente, foi confundido, sei lá por que motivos, em escritos de bruxarias, etc. São Cipriano foi um grande santo, um grande bispo, e que nos demonstra esse grande amor pela Igreja. Então, meus queridos, vemos que esse capítulo foi um capítulo bastante denso e queremos continuar nessa nossa caminhada. Que o Espírito Santo nos ilumine e que Deus abençoe as nossas famílias.